Pai, Senhor, meus amados irmãos, aqui é o pastor Hélio Ornelas, pastor da Igreja Metodista Pentecostal no Morro da Carolina, no Jacatinão, Duque de Caxias, congregação Jardim Santa Marta, Belfor Roxo, congregação em Nova Campinas, Duque de Caxias, para ministrar mais uma aula da Escola Bíblica Dominical. Nós utilizamos as lições bíblicas da CPAD, classe de adultos. Nós estamos no segundo trimestre de 2025. O título desse trimestre, E o Verbo se fez carne, Jesus sob o olhar do apóstolo do amor. Nós estamos estudando o Evangelho segundo São João. E nós vamos agora estudar a lição de número 2, o novo nascimento. Texto áureo. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade, te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. João 3, versículo 3. Verdade prática. O novo nascimento é um modo bíblico de transformação radical da natureza do pecador. E que, guardando isso na sua mente, é a verdade prática. Agora vamos ver a leitura bíblica em classe. João capítulo 3, versículo do 1 ao 9 e depois o 16. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade, te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade, te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter dito: necessário, pois é, nascer de novo. O vento assopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nicodemos respondeu e disse-lhe: como pode ser isso? E agora o versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O que diz a nossa introdução? Nesta lição estudaremos uma das mais significativas obras do Espírito Santo, a regeneração. Com base no diálogo entre Jesus e Nicodemos, analisaremos a realidade do novo nascimento, percebendo a regeneração como uma ação única de Deus por meio do Espírito. Adicionalmente, destacaremos a importância dessa extraordinária obra na vida do pecador e os meios que Deus disponibiliza para que possamos vivenciar a experiência da regeneração. E, desde já, temos que dizer que a regeneração é uma obra totalmente de Deus. O homem nada pode fazer nesta etapa da salvação. Para aceitar a Cristo como Salvador, já falamos aqui porque somos da linha arminiano-orliana, entendemos na graça preveniente, Deus vem com a sua graça preveniente, e o homem agora tem que crer e se arrepender, porque a Bíblia diz isso claramente em vários textos da Bíblia. De que é necessário crer e arrepender-se. E aí, o Espírito Santo faz a obra, e vem essa parte aqui, nós temos justificação, regeneração, santificação, mas hoje vamos estudar regeneração. Ser uma nova criatura, ser filho de Deus, é uma obra total e absoluta do Espírito Santo. Vamos então para os pontos aqui, sem mais demora, para estudar cada um desses pontos da lição importantes. Quem era Nicodemos? Porque o ponto 1 é Jesus e Nicodemos, e a primeira subdivisão, quem era Nicodemos? O texto de João 3 revela que Jesus já era uma figura conhecida em Jerusalém, devido ao milagre que realizou ao transformar água em vinho, e a sua fama espalhou-se entre o povo, especialmente entre os líderes religiosos do templo de Jerusalém. Foi nesse cenário que Jesus despertou o interesse de um mestre israelita, chamado Nicodemos, um sábio judeu de grande prestígio, tanto entre o povo como entre os seus colegas fariseus.
Assim, Nicodemos procurou Jesus durante a noite para questioná-lo sobre seus ensinamentos. Então, nós não vamos ler, porque o tempo aqui é um pouco exíguo, então não dá para ler todos os textos, mas vamos ver por alto aqui algumas coisas importantes. Então, ele cita aqui João capítulo 2, do verso 2 ao 25. Então, do 1 ao 12, nós vamos ver que Jesus fez o seu primeiro milagre, que é multiplicar água e vinho. Depois vem a questão da purificação do templo. É uma discussão que eu não quero nem entrar nela, né? Alguns veem João como alguém que discorda dos outros evangelistas. Por quê? Porque João coloca a purificação do templo, conta a história de Jesus purificando o templo no início do ministério dele, enquanto todos os outros evangelistas mostram ao final do seu ministério. Estaria João errado ou estariam os outros evangelistas errados? Nós entendemos que Jesus pode ter purificado 2 vezes o templo. João pegou a perspectiva da primeira vez e os discípulos, os outros evangelistas, da segunda vez. Então, não vemos contradição na Bíblia. É como no cego de Jericó, um diz entrando em Jericó, outro fala saindo de Jericó. Havia Jericó antiga e a Jericó nova. Então, Jesus poderia estar indo de uma para outra, não há problema nenhum. Muita gente começa a pegar possíveis contradições da Bíblia, mas a Bíblia é a palavra de Deus e nós cremos nisso. Então, Jesus entrou ali, fez todas essas coisas, e como ele diz aqui, ele começou, então, provavelmente, é deduzido, né, que ele passou a ser conhecido naquele lugar. E aqui estava um homem chamado Nicodemos, que era um dos principais ali da sinagoga, uma pessoa importante, né, grande prestígio entre o povo e os fariseus, e ele procurou Jesus, talvez para ele se esclarecer melhor. Nós vamos aqui andando na lição, vendo aqui também a opinião do autor e também dando alguma opinião sobre o assunto. Vamos para o ponto 2, porque o ponto principal da lição não é saber com quem Jesus falou, mas saber o que Jesus falou, o que Jesus ensinou, o que ele passou para Nicodemos e que lições podemos tirar para a nossa vida. Então, o reconhecimento de Nicodemos sobre Jesus como mestre. O versículo 2 indica que Nicodemos percebeu a autoridade que o Pai concedeu a Jesus, chamando de Rabi. Nesse contexto, nota-se que não existia hostilidade nas palavras de Nicodemos para com Jesus, mas sim um genuíno interesse em compreender o ensino novo apresentado pelo nosso Senhor. Este interesse também decorre do reconhecimento de Nicodemos em relação aos milagres realizados por Jesus e demonstra que nosso Senhor era mais do que um simples mestre, era um enviado de Deus. Então, ele começa falando de Jesus como um rabi, um mestre. E aí, reconhecendo que ele poderia ser um mestre, então ele já estava dando autoridade a Jesus. Possivelmente por saber já do milagre que Jesus tinha feito, de Jesus ter ali entrado no templo e purificado o templo. Então, aqueles primeiros passos do ministério de Jesus, ele via algo diferente. Como diz o ponto anterior, procurou Jesus à noite e foi conversar com ele. Chamou ele de Rabi, como diz aqui o texto. Versículo 2. Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer os sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Embora, meu amado irmão, precisamos entender o seguinte, e aqui não estou discordando da autor da lição nem nada, apenas fazendo um comentário, que, principalmente para os dias de hoje, estamos no século XXI, e temos visto muitas pessoas fazendo supostos milagres, ou até mesmo milagres. Não vamos dizer que não existam milagres. Mas preste atenção, o que Jesus mandou a gente ver? Jesus mandou a gente ver o fruto que a árvore produz. Então veja bem, meu amado irmão, isso aí é um comentário dentro do... um pouco à parte da lição, mas dentro daquele do ensinamento que está aqui colocado. Nicodemo foi procurar alguém, ele não era um judeu,
mas não estava ali entre aqueles judeus conhecidos, aquele círculo de doutores da lei, mas como Nicodemos viu ele fazer milagres, falou, pronto, também é um mestre. E eu estou dizendo que nem sempre isso acontece, porque o próprio Jesus ensinou em Mateus 7, que lá no final alguém vai dizer, Senhor, em teu nome expulsamos demônio, falamos língua, curamos pessoas, e o Senhor fala, nunca vos conheci, vós que praticais a iniquidade. Nós temos, os milagres são importantes, os milagres são maravilhosos, os milagres ainda acontecem, cremos, não somos sensacionistas, cremos que Jesus ainda hoje cura, que ainda hoje Jesus dá autoridade a pessoas para expulsarem demônios e até outros milagres ele pode fazer, até mesmo ressuscitar mortos. Jesus pode fazer todos esses milagres ainda hoje. Mas, veja bem, acompanhado desse milagre precisa estar a palavra, o ensinamento, o conhecimento e a pregação do Evangelho. Qual o principal, pastor? É a pregação, o ensinamento ou o milagre. As duas coisas têm que trabalhar conjuntamente. Se houver uma só milagres, mas falta pregação, falta ensinamento, falta exemplo, ou seja, o fruto daquilo ao qual nós estamos vivenciando em Cristo. Porque temos que ser mais parecidos com Cristo. Cristo apenas fazia milagres? Cristo apenas chegou aqui e saiu curando todo mundo? Jesus apenas chegou aqui e saiu ressuscitando todos os mortos ou fazendo outro tipo de milagre? Não, Jesus fez esses milagres, mas Jesus também ensinou. Você tem o Sermão da Montanha, você tem o Sermão Profético, você tem várias vezes em que Jesus ensina em João, nós vamos ver lá na frente nos estudos, que ele registra alguns ensinos de Cristo que nem estão aos discípulos em particular, como o lava-pés, em João capítulo 13, como ele falando sobre a sua volta, o envio do Espírito Santo antes que ele, quer dizer, primeiro a sua morte, a sua partida, né? João capítulo 14, que ele fala, na casa do meu pai muitas moradas, mas também falando da vinda do Espírito Santo, que ele voltaria, ensinamento, a oração sacerdotal de João 17, então Jesus estava sempre ensinando, pregando e buscando que o povo buscasse arrependimento, mudança de vida, e não foi diferente também nesta pregação a Nicodemos. Nicodemos chegou ali, então o autor entende que ele tinha um genuíno interesse para compreender aquele novo ensino. Ele queria saber algo mais. Hoje precisamos também ter interesse em quê? Interesse na palavra de Deus. Pastor, hoje existe um ensino que possa diferenciar-se da palavra e a gente tem que ir atrás dele? Não. Todos os ensinamentos, todas as pregações, tudo que tem que ser feito, inclusive os sinais e maravilhas, tem que estar de acordo com a palavra de Deus, de acordo com o Evangelho pregado pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Como diz Paulo aos Gálatas, se descer um anjo do céu, ou eu mesmo, Paulo, pregar o Evangelho esse diferente do que eu preguei, seja maldição, seja anátema. Então, muito cuidado. Nicodemos foi, e graças a Deus, ele foi na fonte certa, no lugar certo, naquele que não era apenas um grande mestre, mas era o próprio Deus encarnado que veio a essa terra para trazer salvação e vida eterna ao ser humano. Então vamos para a subdivisão 3, o diálogo entre Jesus e Nicodemos. A partir do versículo 3, a afirmação de Jesus sobre o conceito de nascer de novo e nascer da água e do Espírito para poder ver o reino de Deus, deixou Nicodemos perplexo. Vamos ver o versículo 3, 5 e 6. Então, Jesus falou, na verdade, versículo 3, na verdade, te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Aí Nicodemos fala no 4, como pode o homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar o ventre da sua mãe nascer? E aí Jesus vai dando todo o ensinamento a ele. A palavra água e espírito aparecem frequentemente ao longo do Evangelho de João, transmitindo a ideia de elementos fundamentais para a nova dimensão do reino de Deus. Desta forma, referência à água e ao espírito recorda a mensagem de João Batista sobre o arrependimento dos pecados e uma nova forma de viver. Aí ele vai ao versículo 31, que não está na leitura bíblica em classe. Aquele que vem de cima é sobre todos aquele que vem da terra,
é da terra e fala da terra. Aquele que vem do céu é sobre todos, comparando-se isso a Mateus capítulo 3, versículo 10 e 12. Vamos ler aqui rapidamente. A gente sempre fala que isso aqui é um estudo bíblico, não é a opinião do pastor Elianai Cabral, da CPAD, da Assembleia de Deus, ou mesmo da Metodista Pentecostal, mas é a palavra de Deus. E diz aqui no versículo 10 a 12, diz, também agora está posto machado à raiz das árvores, toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo, e em verdade vos batizo com água para o arrependimento. Mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, não sou digno de levar as suas sandálias, ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Em sua mão tem a pá, e limpará a sua eira, recolherá no celeiro o seu trigo, e queimará a palha no fogo, e nunca se apagará. Nós vamos ver depois, amado irmão, que ele vai comentar essa questão da água lá na frente. Mas vamos ver aqui. Então, há ensinamentos na Bíblia Sagrada e até nos Evangelhos. Tem muita gente que tem dificuldade de entender certas coisas do Antigo Testamento, e eu entendo que o novo convertido, quando aceita Cristo, até o pastor Paulo César, na igreja de Caxias, ele fala que o ideal, quando a pessoa se converte, não para o sentido de aprender, mas é saber se realmente é aquilo que ela quer, é ler o Sermão da Montanha, para ver os ensinamentos de Cristo e ver se ele consegue se adaptar àquilo. Mas quando se lê o Antigo Testamento, às vezes você não vai entender das guerras, de Deus mandando matar certos povos que estavam fazendo coisas erradas. Mas o Antigo Testamento tudo uma preparação para a vinda do Messias. Tudo é tipo. Nós vamos ver que Melquisedeque, aquele sacerdote que apareceu a Abraão, que Abraão deu dízimo a ele, era um tipo de Cristo. Nós vamos ver que a Arca de Noé, o tabernáculo, os sacerdotes, os sacrifícios, tudo era apontando para Cristo. Então, como que as pessoas viviam no Antigo Testamento? A salvação era por obras? Não. A salvação nunca foi e nunca será por obras. A salvação é pela fé no Messias que viria, que estava prometido, como a gente estudou no trimestre passado várias vezes, já falamos na lição passada, e voltamos a falar hoje, Gênesis 3,15, o proto-evangelho, onde a semente da mulher esmagaria a cabeça da serpente, que é Cristo morrendo na cruz do Calvário, ressuscitando ao terceiro dia e vencendo a Satanás. Criam nisto. Agora vem o Novo Testamento. O Novo Testamento entre aspas, a explicação do Antigo Testamento, ou a realização de muitas daquelas profecias. É lógico que havia profecias específicas para o Antigo Testamento, mas muitas delas só se cumpriram com a vinda de Cristo. Você vai ver que muita coisa está no Salmo 53, Isaías 53, Salmo 22 e alguns outros textos do Antigo Testamento, todas elas se cumpriram em Cristo. Não só Isaías 7,14, Isaías 9,6, e vai por fora a várias profecias. O próprio Jesus usa Isaías 61 e Lucas 4, quando ele entra no templo e prega, o pessoal tenta matar ele, ele diz: hoje se cumpriu esta palavra, o Espírito de Deus está sobre mim, me ungiu para pregar o Evangelho, para curar os enfermos, enfim. Então havia várias profecias que se cumpriram em Cristo, porque Cristo veio para dar vida. E como é que ele veio dar vida? Morrendo na cruz do Calvário. Então, é necessário para todo ser humano na face da terra crer que ele é pecador e que Jesus Cristo é o único que pode perdoar os seus pecados. O homem sozinho não tem como alcançar a salvação. Então, Deus dá a graça preveniente, como já falamos na introdução, o homem crê, e agora Deus vem e começa a trabalhar ele, fazendo ele um ser diferente. E nós vamos entender isso no transcorrer da conversa de Jesus com Nicodemos. Vamos adiante aqui. Então, passamos do ponto 1 para o ponto 2. O novo nascimento, a obra de regeneração. Então, subdivisão 1, novo nascimento. A palavra regeneração
tem origem no termo grego palingenesia, ou genésia, que significa literalmente voltar a ser gerado novamente. Assim, a regeneração é um conceito utilizado na teologia, especialmente na soteriologia, doutrina da salvação, para descrever o ato divino de transformação interior do pecador. A expressão novo nascimento está vinculada à doutrina bíblica da regeneração, referindo-se a uma mudança realizada pela graça quando o pecador, que possui uma natureza carnal, corrompida e caída em pecado, passa a ter uma nova natureza, agora purificada e espiritualmente restaurada. Vamos ler aqui o que o nosso irmão Tiago nos diz aqui, Tiago, capítulo 1, versículo 18 e 21. Segundo a sua vontade, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fosse como primícia das suas criaturas. E o 21, pelo que rejeitando toda imundícia e acúmulo de malícia, receber com mansidão a palavra em voz enxertada, o qual pode salvar a vossa alma. Jesus abordou esse tema quando falou a Nicodemos: aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. É o que a gente acabou de falar no ponto. Eu estou, às vezes, assim, não tentando comentar tudo no ponto 1, porque o ponto 2, a lição, o ensino de Cristo, ele foi, ali a Nicodemos, ele foi falando, né? Jesus falava alguma coisa, Nicodemos chegou a perguntar, Jesus continuou ensinando para que ele pudesse aprender, e a lição, logicamente, ela vai numa sequência. Então, no ponto 1 falou de algumas partes, mas agora vamos falar, a introdução, Nicodemos e tal, agora vamos falar sobre o próprio assunto. Então, isso aqui é muito importante. Nós estamos na soteriologia, doutrina da salvação. O que é regeneração? Voltar a ser gerado novamente. Por isso, talvez Nicodemos não tenha entendido. E chegou e falou: é necessário voltar ao ventre da minha mãe? Ou seja, o homem precisa nascer de novo. Então, volta ao ventre da sua mãe? Não, isso é impossível. E nem poderia alguém para dizer, Nicodemos já acreditava na reencarnação? Não, porque não seria nem no ventre da mãe dele, porque reencarnação, a pessoa nasce homem, volta mulher, então não é a mesma mãe, é outra mãe. Então nem isso era um pensamento dele. Ele pensou de alguma coisa totalmente diferente. Então eu já sou velho, aí viro novamente o feto, aí minha mãe tem 9 meses de gravidez, e eu nasço, aí nasci de novo. Não. Porque o que Nicodemos pensou é obra humana. Nós não se tornamos cristãos porque a nossa mãe era cristã, o nosso pai é cristão. De vez em quando eu falo isso na igreja, eu falo muito, eu louvo a Deus porque eu nasci no lar evangélico. Aconteceu na minha vida. Pastor, o senhor não precisou de salvação, regeneração, santificação? Não, precisei disso tudo, todos nós precisamos. E é exatamente essa ideia que tem que ser dita aqui. Não, eu nasci no lar evangélico, minha mãe, em primeiro lugar, que levou foi na igreja, fui criado na escola bíblica dominical, mas quando eu tinha 14 anos de idade, hoje já estou indo para 61, se Deus quiser, daqui a menos de um mês eu vou completar 61 anos de idade, eu, num culto na igreja metodista, a qual eu fazia parte, hoje chama-se Associação das Igrejas Metodistas, naquela época chamava-se Igreja Metodista do Brasil, e eu ali no culto à noite, quando meu pai era o mensageiro, quando se fez o apelo, porque sempre se fazia apelo nas pregações, sempre havia pessoas não crentes, ou, como no meu caso, alguém que era filho de cristão, frequentava a igreja, fazia parte de todo o grupo sociedade, participei de sociedade de criança, sociedade juvenis, mas ainda não tinha levantado a minha mão para Cristo, e ali levantei a minha mão para o Senhor Jesus. Depois eu vim para a igreja metodista pentecostal. Então, não é nascer humanamente, não é porque você nasceu, que a Bíblia diz em João capítulo 1, versículo 11 e 12, como estudamos semana passada, veio para o que eram seus e seus não receberam, mas para todos quantos receberam, temos o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, pelos que creem o seu nome, e regeneração, nascer de novo, ou seja, se tornar filho de Deus.
Então ele diz, a expressão novo nascimento está vinculada à regeneração. Pastor, é uma coisa mental, mano, eu volto a falar, não, mano. Por exemplo, vou dar alguns exemplos para você entender. E eu não vou dizer, pastor, sou contra isso, não. Mas existe os alcoólicos anônimos, exemplo. Então a pessoa se viciou em um álcool e ali ela entra naquele grupo e eles conversam, ali falam das suas experiências e muitas pessoas conseguem ficar bastante tempo sem beber. Então, é um grupo, é uma terapia, é algo humano. E não estou dizendo que eu sou contra, o que não servirá para ninguém. Mas eles entendem que eles continuam sendo alcoólatras e a qualquer momento podem voltar aqui. Não é que aquele que nasce de novo não vai deixar de pecar, mas aquele que nasce de novo, o Senhor perdoa os seus pecados quando ele aceita Cristo como Salvador e agora o torna uma nova criatura. Agora, aquele pensamento dele vai ser diferente porque foi uma obra de Deus. É uma obra que Deus opera dentro de nós, regenera, a qual você agora tem os pensamentos através da palavra, da ação do Espírito Santo na sua vida, pensamentos vindo da parte de Deus, a vontade do Senhor na sua vida, como o próprio Tiago falou, que nós lemos aqui. Eu não vou ler de novo, que a palavra transforma a gente, faz a gente nascer de novo. E Jesus disse, aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Então, essa é uma obra fundamental, a regeneração na vida de quem pretende chegar ao céu e ver a Deus. 2.2. A regeneração como obra exclusiva de Deus. Veja que, como eu estou falando, os assuntos acabam voltando, já foi falado isso no ponto 1, mas agora vai falar de novo, e a gente vai novamente comentar. A regeneração é um ato que Deus realiza na vida do pecador, levando a uma mudança radical do seu coração e provocando uma transformação profunda da sua vida interior. Esse processo acontece quando o pecador reconhece os seus erros e a necessidade de um Salvador. Nesse contexto, Deus efetua essa obra regeneradora através do Espírito Santo, que concede nova vida ao pecador. Por essa razão, a regeneração é uma ação puramente divina. Na Epístola de Tiago, encontramos a seguinte afirmação: toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto. Segundo a sua vontade, ele nos gerou pela palavra da verdade. Então, ele cita o 17 e o 18, a qual já lemos aqui também. Então, veja bem. Voltando ao que eu já expliquei, na ideia arminiana. Pastor, na ideia calvinista é diferente? Só o nome é diferente. Lá é graça irresistível. Então, neste caso, o homem não pode existir. Então, a graça vem sobre a vida dele. Eu estou falando da ideia calvinista, até que eu já expliquei várias vezes aqui, e já disse em vários vídeos, que eu considero meus irmãos calvinistas, a não ser que tem uns calvinistas um pouco radicais que falam algumas coisas meio complicadas. Mas uma pessoa calvinista sensata, de fé do meu pensamento sobre a certeza da salvação, ele vai para o mesmo céu que eu. Então, não estamos aqui colocando que o calvinista é herege, vai para o inferno, não. Ele tem um pensamento diferente sobre a parte da certeza da salvação e tal. Então, na ideia deles, vem a graça irresistível, e o homem não pode resistir àquela graça, então Deus entra na vida dele, então Deus faz toda essa obra, regeneração, justificação e tal. Nós queremos na graça preveniente. A graça preveniente é aquela que Deus dá, e eu posso resistir a ela ou não. A partir do momento que eu não resisto, aí Deus entra e faz a obra completa, que é dele. Isso ficou muito claro aqui no que ele fala. Olha que palavra maravilhosa. Mudança radical do coração, transformação profunda da vida interior, mas isso acontece quando o pecador reconhece os seus erros e a necessidade de Salvador. Aí entra a diferença do calvinismo e do arminianismo. Porque a graça prevenente vem e eu não aceito, então Deus não pode me regenerar. Ah, pastor, então a salvação depende do Senhor? Não, não depende de mim, porque se Deus não desse a graça, se Deus não desse essa graça prevenente, eu nunca poderia chegar à salvação. Eu sozinho não consigo. Não é por obra. Os amigos lá, os companheiros de Nicodemos achavam isso. Os fariseus tinham um monte de ritos, um monte de ideias,
como alguns hoje ainda acham que vão chegar ao céu por guardar um dia da semana, por guardar a lei dietética, outras religiões por outros motivos. Nós só chegamos a Cristo e só temos a nossa vida transformada, só podemos virar uma nova criatura, a nossa mente, uma transformação radical, como ele diz aqui, na mente e no coração, quando a graça vem sobre nós, nós entregamos a nossa vida a Cristo, arrependemos dos nossos pecados, cremos em Cristo, e aí ele entra e muda. Quem muda é Ele, quem faz a obra é Ele, quem transforma a nossa vida é Ele. Por isso, ele cita aqui no final, Tiago. Veja bem, vou ditar até um. Deus efetuou essa obra regeneradora através do Espírito Santo, que concede nova vida ao pecador. Quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. E quem continua agindo na vida do Espírito Santo depois de salvo, é Ele. Veja bem, meu amado irmão, o Espírito Santo não vem, faz uma obra e vai embora. Não, o Espírito Santo habita em nós. Jesus, quando ressuscitado e aparece aos discípulos, ele sopra sobre eles e fala: recebei o Espírito Santo. Quando Jesus voltar para arrebatar a sua igreja, eu bato sempre nessa tecla e falo: o que vai nos levar ao arrebatamento? É a presença do Espírito Santo na nossa vida. É o Espírito Santo. Se temos o Espírito Santo, iremos subir, estaremos com o Senhor, para sempre. Então, Ele trabalha em nós, Ele continua trabalhando, Ele faz esta obra, e aí depois nós vamos entrar aqui na regeneração, que é a transformação. Depois vem a santificação, que nós cremos que ela é progressiva. A Bíblia diz, lá em Hebreus, seguir a paz e a santificação, sem as quais ninguém verá o Senhor. Então, tem que sempre estar buscando a ajuda de Deus. E Deus, quando eu falo aqui, vou repetir aqui, então, não está citado na lição, embora esteja, porque eu vou até citar Tiago e dizer isso: toda dádiva do dom perfeito vem do alto, segundo a sua vontade, ele nos gerou pela palavra da verdade. Então veja bem, meu amado irmão, pastor, mas quando eu aceitei Jesus? A pregação da palavra. Não é emoção, não é emocionalismo, não é filosofia, não é autoajuda, não é outras coisas que por aí existem. Hoje, quando o pregador vai pregar, o pessoal coloca um monte de coisa junto para ver se a pessoa aceita Jesus. Não é pela minha eloquência que as pessoas vão aceitar a Cristo. Não é para a minha sabedoria humana que as pessoas vão aceitar a Cristo. Não é pelos meus argumentos, meus pensamentos. É pelo que o Espírito Santo faz. Deus coloca as palavras na boca. Quando eu digo pregador, não é só o que está pregando lá no púlpito, não. Porque as pessoas podem aceitar Jesus no evangelismo pessoal, lá no seu trabalho, onde você estuda, onde você mora, os seus parentes. O Espírito Santo pode te usar para falar de Jesus para as pessoas. Aqui um pouco antes de gravar esse vídeo, eu tive uma experiência. Eu não vou falar o nome do grupo, porque só falando o irmão vão entender, mas esse grupo que bate na sua porta e vem querendo oferecer uma revistinha, alguma coisa, já há 10 dias atrás aconteceu, eu fui lá falar com as pessoas, e hoje novamente voltou a acontecer, um pouco antes de eu gravar, e ali eu fiquei falando com elas, em espírito de oração. Para que eu falei? Pastor, o que o senhor falou? Falei Bíblia. Mandei ela abrir na Bíblia dela, textos para ler na tradução dela, e para que ela pudesse pensar. E oro, e vou orar para que o Espírito Santo vá lá na mente dela, e que ela possa lembrar aquilo que eu falei, e possa entender, compreender, e possa vir alcançar a salvação. É Deus que faz isso na nossa vida. Então, é pela palavra. Já como cristão, já como renovado em Cristo, eu tenho que estar sempre lendo a palavra, eu tenho que estar sempre orando, eu tenho que estar sempre na igreja, renovando a minha vida espiritual com Deus. Agora vamos ver, ele falou sobre o novo nascimento, a regeneração como obra exclusiva de Deus. Agora, a necessidade da regeneração do pecador. Por que é necessário a regeneração? A Bíblia ensina que o ser humano é pecador. Em uma das cartas, o apóstolo Paulo destaca a pecaminosidade do ser humano em razão da queda dos nossos primeiros pais. Esse é um versículo chato que a gente estudou no trimestre passado, em uma das lições, eu não me lembro qual foi, mas, veja bem, para entender, porque nós estamos
duas lições, uma lição sobre soteriologia, não me lembro o título, no trimestre passado, agora bem recentemente. Veja bem, pelo que como por um homem, aquela lição que falava que o pecado entrou por Adão. Daqui a pouco nós vamos falar sobre isso. Pelo que como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Mas vamos comentar lá na frente. Assim surge a necessidade de cada indivíduo passar pela experiência da regeneração. Eu acabei fechando a Bíblia, porque eu não vi que tinha aqui, perdão, o versículo 19. Volto a repetir o que eu disse ainda há pouco, é um estudo bíblico, e temos que ler os textos. 5,19 diz, porque como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Essa magnífica obra foi confirmada pelo Senhor Jesus durante sua morte sacrificial. Na cruz ele conquistou a oportunidade de vivermos uma nova vida. Portanto, devido à nossa natureza pecaminosa e ao que Jesus realizou na cruz, a ação regeneradora do Espírito Santo é essencial a todos os seres humanos. Aí nós voltamos à lição sobre, lá atrás que eu falei, trimestre passado, sobre a apologética. Nós cremos, porque a Bíblia diz, um dos três principais é Romanos 5,12, mas existem outros, ok? Que dizem que nós herdamos o pecado de Adão. Mas, pastor, nós seremos condenados pelo pecado de Adão? Não, nós seremos condenados pelo nosso pecado. Por quê? Nós, volto a dizer, eu gosto sempre de dizer com ilustração, apenas colocando porque cremos dessa maneira, não querendo confrontar outros. Somos arminianos de origem eliana e cremos que o homem pode perder a sua salvação. Então vamos, e também que o homem pode resistir, talvez até a palavra melhor seja, nesse primeiro momento, resistir. Então Deus dá graça a todos, Deus quer salvar todos. Nós cremos que Deus quer salvar todos. Deus não predestinou uns para a salvação e outros para a perdição. Não cremos nisso. Cremos que Deus quer salvar a toda a criatura. João 3,16, último versículo da nossa leitura bíblica de classe, que é: Deus amou muito a maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E assim como 2 Timóteo 2, que fala lá que Deus quer salvar todos os homens, enfim, Deus quer salvar todos. Todos serão salvos? Não, o próprio texto que acabamos de ler em Romanos 5,19, muitos. Por quê? Alguns não vão aceitar, vão resistir, não vão querer. Mas a necessidade é para todos. Todos nascemos em pecado. Agora, quando Deus vem e perdoa os nossos pecados, então, é a ação do Senhor perdoando os nossos pecados, nos justificando. Nós não somos justos por aquilo que fazemos ou deixamos de fazer, somos justos porque fomos justificados pela morte de Cristo na cruz do Calvário. A nossa justiça não provém dos nossos atos. A nossa justiça vem da cruz, de Cristo. Pastor, mas eu não devo fazer as coisas certas? Devo fazer as coisas certas. Eu sempre falo e repito, você não faz ou deixa de fazer algo que a Bíblia ordena que você faça ou deixa de fazer para ser salvo. Você faz ou deixa de fazer porque você já é um remido lavado no sangue do Cordeiro, você é um regenerado. Você agora tem um pente diferente, você pensa diferente. Como diz em Coríntios, 2 Coríntios, agora eu esqueci, acho que é 5,17. Se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram, a Escritura se fez novo. Então você é uma nova criatura, você não é mais aquela criatura antiga. Então todos precisamos da regeneração, precisamos da mudança de vida, precisamos da transformação que só Deus pode fazer. Não é mérito humano. Então tem religiões que mandam você fazer vários sacrifícios, não vai adiantar nada. É a ideia errada de Nicodemo. É necessário voltar ao ventre da mãe? É necessário subir uma escada de joelho? É necessário oferecer um sacrifício de algum animal? É necessário, enfim, fazer qualquer coisa que por aí, eu não nem vou citar, para não ferir nenhuma suscetibilidade das pessoas, para ser salvo? Não. E nem nós cristãos... pastor, eu preciso ler a Bíblia toda para ser salvo? Não. Você precisa
a pessoa precisa aceitar a Cristo como o único e eterno Salvador, entender que ele é pecador, que Jesus é o Salvador, que ele morreu na cruz para levar o nosso pecado e que agora, aceitando a Cristo, você poderá ser mudado e transformado. A carne e o sangue não herdarão o reino dos céus. Então nós precisamos ser purificados, nós precisamos ser transformados, nós precisamos ser mudados. E essa ação é totalmente do Espírito Santo. Todo o ser humano. Pode ser o melhor que seja. É o que eu já falei também em lições anteriores. Tem gente que confunde. Aí começa a ver assim, puxa, tem um cara lá que ainda não aceitou Jesus, mas ele, puxa vida, ele é um ótimo vizinho, um ótimo colega, uma ótima pessoa, um ótimo pai, é isso, é aquilo e tal, não faz isso, não faz aquilo, é honesto. Okay? Tudo isso são virtudes boas, humanas, que é necessário ter. Mas o que vai, todo homem já nasceu em pecado. E porque nasceu em pecado, ele comete pecado. Mas Deus simplesmente, foi Deus que criou o pecado? Não, o homem, Deus deu livre-arbítrio e o homem pecou. Satanás, que é o autor do pecado, que veio para pecar, pecou primeiro e depois veio para fazer o homem pecar. Deus deu a solução. Ele volta a falar de 3,15, mostrando o que ia acontecer, e Cristo veio. O próprio Deus desceu essa terra, se encarnou, nasceu, viveu, morreu, pregou, ensinou, morreu, ressuscitou e brevemente voltará para buscar a sua igreja. Isso é Evangelho. Só Ele pode mudar a nossa vida e temos a necessidade, todo ser humano tem essa necessidade. Agora que nós vamos entrar naquela parte que eu não quis comentar lá, que ele falou da água e do Espírito, onde ele vai entrar no último ponto. Os meios da obra regeneradora. Operação do Espírito Santo. O conceito de nascer da água refere-se de forma metafórica à ação purificadora do Espírito. Embora muitos interpretem a água no Evangelho de João como uma alusão ao batismo cristão, a regeneração que se produz não é algo físico ou material, mas sim uma transformação interior que apenas o Espírito Santo pode realizar. Nesse sentido, o nascer da água simboliza a obra purificadora do Espírito Santo, referindo-se àqueles que são nascidos do Espírito Santo. Desta forma, de certa forma, o modo como se manifesta a regeneração na vida do salvo possui um caráter misterioso. No entanto, é inegável que aqueles que vivenciam essa experiência recebem, mediante a ação do Espírito, uma nova vida em Cristo, que é a lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Aí ele cita Tito, capítulo 3, versículo de número 5. Vamos lá. Tito. 2 Timóteo, Tito. O que diz aqui no 5? Não, eu deveria ter o texto, mas vamos lá. Não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia. Vou ler o versículo anterior. Mas quando apareceu a benignidade e o amor de Deus, nosso Salvador, para com os homens, não pelas obras de justiça que houvesse feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Então vamos lá. Talvez eu mesmo já tenha pregado, ensinado, que aqui quando ele fala da água do Espírito, a água seria o batismo, e o Espírito Santo seria a ação do Espírito na nossa vida. Mas, não somente agora lendo, mas entendo que o autor está falando corretamente. Por quê? Se eu for dizer que Jesus falou nascer da água, pastor, quando você diz não é o batismo nas águas, o senhor está menosprezando, ou o autor aqui, Helena Cabal está menosprezando, dizendo que não é necessário batizar nas águas. Não. Jesus deixou 2 ordenanças, não sacramentos, ordenanças, e não são 7, como uma determinada igreja diz, mas são 2, que é o batismo nas águas e a Santa Ceia do Senhor. O batismo nas águas é para todo aquele que crê em Jesus, como Filipe disse ao eunuco da rainha de Candace. Ele falou, chegou às águas, o que impede de ser batizado? Crê no Senhor Jesus? Crê. Então, é batizado, como foi batizado o carcereiro, como foi batizado a família de Cornélio. Até no outro dia eu vi um pastor falando na internet que ele é a favor, que a pessoa aceitou Jesus, quer aceitar, já houve na nossa igreja, também na nossa denominação, que defendesse isso. E batiza logo. Hoje as igrejas, a maioria delas,
utilizam um tempo de aprendizado. Eu mesmo utilizo hoje as revistas da CPAD, Discipulado 1 e 2. Leva-se 6 meses. E a pessoa então estuda a base da fé cristã e depois, confirmando, porque ela aceitou a Cristo como Salvador ali na igreja. E agora tem que ser batizado. Então o batismo é perfeito, tem que ser batizado. Nas águas, depois orientamos a buscar o batismo com o Espírito Santo e tudo mais. Mas aqui nós estamos falando do momento da salvação. Regeneração. Então, a pessoa não é só regenerada depois que ela é batizada nas águas. E segundo, muitos que são, eu já vivenciei isso como pastor, são batizados nas águas, mas infelizmente não foram regenerados. Não se tornaram novas criaturas, não têm a mente de Cristo, como estudamos no ponto anterior. E aí é que entra. Então, o que ele quis dizer, concordo com ele, que quando Jesus fala água, veja bem, transformação interior que apenas o Espírito Santo pode realizar. Obra purificadora do Espírito Santo, referindo àqueles que são nascidos do Espírito, como é citado aqui no texto, e depois, quando ele cita esse texto que eu acabei de ler, de título 3:5, lavagem, a regeneração e da renovação do Espírito Santo. Jesus disse, rio de água viva fluirão de vós, e ele disse isso do Espírito Santo. Então, metaforicamente, o Espírito Santo nos lava por dentro e nos transforma em nova criatura. Então, dentro desse pensamento, só os regenerados deveriam passar pelas águas batismais. Infelizmente, e aí não vamos dizer aonde está a falha, alguns não regenerados passam pelas águas batismais e se tornam membros da igreja e depois não dão fruto, não mostram o fruto ao qual deveriam mostrar. Perfeito? Então, bem entendido. Então, a operação aqui, água, não é batismo nas águas, mas é a operação interna do Espírito Santo, lavando-nos do pecado e transformando a nossa vida. Vamos ver a segunda situação aqui importante. A palavra de Deus. Porque até falou água e Espírito, né? Parece que são duas coisas diferentes, mas as duas o Espírito nos lavando interiormente. A palavra de Deus tem poder regenerador na vida do pecador. Conforme podemos ler na epístola do apóstolo Pedro, sendo de novo gerados não de semente corruptível, mas da incorruptível pela palavra de Deus, vive e que permanece para sempre. 1 Pedro 1:23. Semelhante, em Tiago lemos, pela sua boa vontade, Deus nos gerou pela palavra da verdade. Esse versículo já lemos aqui ainda há pouco. Portanto, o Novo Testamento apresenta com clareza o caráter regenerador da palavra de Deus. Por isso era tão poderosa, viva e eficaz, pois alcança o lugar mais profundo do pecador que mensagem humana alguma tem o poder de alcançar. O que diz Hebreus 4:12? Hebreus 4:12. Vamos lá. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra a divisão da alma e do espírito e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Ela é a semente que o Espírito Santo se serve para gerar uma nova criatura. Então, a palavra de Deus agindo na nossa vida. Eu disse ainda há pouco e repito, não é, veja bem, como Deus transforma a nossa vida. Ele nos faz nova criatura. Aí nós falamos lá, graça preveniente, aceita Cristo, Ele vai, nos transforma. E é a pregação da palavra. Pedro, cheio do Espírito Santo, batizado com o Espírito Santo, o povo foi e falou assim, ô Pedro,
esse pessoal está bêbado aí, falou em língua que a gente conhece, tal. Pedro falou, não, aí começou a pregar. E o que Pedro pregou? Se você for lá em Atos 2, você vai ver que ele pregou a palavra. E no final, 3.000 almas aceitaram a Cristo como o único e eterno Salvador da sua vida. O que aconteceu ali? A graça prevenente entrou, aquelas pessoas entenderam a mensagem de Pedro, é a palavra. E nós já dissemos aqui, voltamos a repetir, que a ação do Espírito Santo, é lógico, regeneração, transformação, mudança de vida, pensamento novo, ela tem que ser contínua e através da palavra. Agora, pergunto aos amados irmãos e aqueles que vão ouvir este vídeo. Como é que algo pode fazer efeito na minha vida se eu não participar? Estou com sede. Aqui do meu lado tem um copo d'água, eu acabei nem, eu coloquei aqui para tomar, por causa, às vezes, que me dá bastante sede na hora de gravar. Mas eu mostrei o copo d'água para você. Se eu não tomar essa água, a minha sede não termina mais sede, eu vou continuar com sede. Se aqui na minha frente tivesse um prato de comida, eu tivesse com fome, eu ficasse olhando para o prato de comida e não comesse, não poderia saciar a minha fome. Vamos colocar até no termos aqui humano de estudo. Se eu quisesse me formar em alguma matéria, direito, eu vou até colocar direito, que essa é fundamental, mas as outras também são. E não lesse os livros referentes ao direito, até artigos, poderia até me formar, entre aspas, mas quando eu fosse exercer a profissão, não conseguiria lidar com aqueles assuntos, porque eu não saberia de nada. Então eu preciso, e aí, pastor, você está colocando então, esforço humano. Não. Eu preciso ler a Bíblia. E quem vai fazer eu entender a Bíblia? Quem vai fazer a obra na minha vida? Quem vai fazer com que eu entenda e, agindo no meu interior, faça com que eu coloque aquilo em prática? É o Espírito Santo. Mas se eu não ler, se virar um livro de cabeceira, um livro que eu só abro um Salmo 23 e deixo em cima de alguma estante da minha casa, não. Então, a palavra de Deus, ela é viva e eficaz, como lemos aqui, lá em Hebreus, espada de 2 gumes, penetrante, até a divisão da alma e do espírito, 4:12 de Hebreus, mas ela é viva e eficaz quando eu a absorvo para mim. Então, é necessário eu estar sempre em contato com a palavra de Deus. Só ler, pastor? Não. Ler e meditar. E junto com ler e meditar, também estar orando. Agora vamos para a última subdivisão do ponto 3 e desta lição, a vontade soberana de Deus. A palavra de Deus ensina que é intenção divina que todos os seres humanos alcancem a salvação e cheguem ao conhecimento da verdade. Eu citei de cabeça, mas não, agora vou citar literalmente, porque eu tinha citado João 3,16 e falei sobre 1 Timóteo capítulo 2, mas agora está citado na lição. Porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador. O que é bom? Que nós oramos pelas autoridades e tal. Que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Mas vou continuar aqui, depois a gente comenta. O plano de salvação de Deus revela a sua vontade perfeita, desejando que ninguém seja condenado eternamente, como é mencionado na Epístola de Pedro. Então vamos aqui, um dos textos que fala sobre a volta de Cristo, muito importante da Bíblia Sagrada, que é 2 Pedro, capítulo de número 3, e o versículo de número 9. O Senhor não retarda, presta atenção nisso aqui, o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. No entanto, segundo a vontade permissiva, as pessoas têm a liberdade de fazer escolhas, decidindo se buscam ou não o perdão divino, e por consequência a vida eterna, Lucas 7,30 e Atos 7,51. Logo, o ser humano não pode escapar da sua tomada de decisão. Isso nós falamos aqui na lição toda.
Mas eu vou só colocar um aspecto aqui para terminar, mais uma vez voltando, eu não quero ser maçante para os irmãos, calvinismo e arminianismo. Os calvinistas, comumente, eles dão uma ênfase muito grande à soberania de Deus, e muitos creem que nós arminianos não, que nós achamos, tem aqueles não monergismo, sinergismo, que eu não vou entrar nem nessa história agora. Eu vou dizer para o irmão, eu creio, como arminiano, eliano, que Deus é tão soberano, mas tão soberano, que Ele decidiu, na sua soberania, dar livre-arbítrio ao homem. Mas só creio isso porque Arminio ensinou, porque o Wesley ensinou? Não, creio porque a Bíblia ensinou. Adão e Eva tiveram livre-arbítrio, e aí o calvinista diz que o livre-arbítrio terminou, ou para a salvação ele terminou, para outras coisas existe, e aí vem uma confusão que às vezes nem sabe explicar. Mas você vai ver em Caim, o Senhor diz para ele, o pecado jaz à porta, cabe a ti dominá-lo. Lá em Deuteronômio, o Senhor diz para Israel, hoje você tem a escolha, se quiser. Vamos para Josué. Josué disse, vocês querem servir aos deuses amorreus, ou os deuses do vosso pai? Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Vocês escolhem hoje. E se você for na página da Bíblia, você vai ver isso. Pastor, você não acredita em predestinação? Já expliquei aqui várias vezes. Acredito. A Bíblia fala em predestinação, em Romanos está escrito, então existe. A igreja está predestinada. Se você aceitou a Cristo e agora fez parte da igreja, quando eu digo igreja não é denominação, é igreja invisível. Crente da Metodia Pentecostal, da Assembleia, da Maranata, da Nova Vida, da Batista, da Presbiteriana, enfim, das igrejas que existem, e você faz parte da igreja de Cristo, a igreja invisível. Você passa a ser um predestinado. Fatalista? Não. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Se você perseverar, aceitou a Cristo até o final da sua vida com Cristo, ou até o dia do arrebatamento com Cristo, você, então, vai para o céu. O Senhor te predestinou para ir para o céu como salvo, remido, lavado no sangue cordeiro, que aceitou a Cristo. Mas aqui o texto é claro, em 1 Timóteo 2, 3 a 4. Ele quer que todos os homens se salvem. Ele quer que todos os homens se salvem. E em 2 Pedro 3, 9, ele não quer ele não está retardando a sua vida. Ele está dando oportunidade para que alguém salve, que todos se salvem. Todos serão salvos, a gente sabe que não, meu amado irmão. Porque o próprio Senhor disse, muitos são chamados, poucos escolhidos, existem outros vários textos que vão dizendo isso. Porque Deus deu livre-arbítrio, não pode escolher o que ele diz no final. No entanto, segundo a sua vontade permissiva, as pessoas têm a liberdade de fazer escolhas, decidir se buscam ou não o perdão divino e, consequentemente, a vida eterna. Porque já vimos na lição aqui que a regeneração é uma necessidade. A regeneração não é mais algo que aconteceu, que pode acontecer, eu posso buscar a regeneração ou não, eu quero a regeneração ou não. Não, é necessário nascer de novo. Jesus disse para Nicodemos. Volta até o texto aqui da lição, do próprio texto aqui, já fechei a Bíblia, então vamos para o texto aqui da própria revista. Jesus respondeu e disse, versículo 3, na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Então é necessário. Mas Deus deu a escolha ao homem de querer ou não. E ninguém pode escapar da sua tomada de decisão. Vamos para a conclusão. A obra de regeneração do Espírito Santo possibilita ao pecador a participação na natureza divina. Gálatas 4, 7. Assim que já não é mais servo, mas filho. E se és filho, és também herdeiro de Deus por Cristo, porque a regeneração nos torna filhos de Deus. Ser humano, criatura, já somos, mas regenerado, passamos a ser filho de Deus, como é a citação aqui que ele vai dar adiante, que essa é pleno acesso de Deus, bem como a sua filiação divina aos que creem no seu nome, João 1,12. Dessa forma, assim que o pecador se arrepende e aceita o Evangelho, o Espírito Santo começa a residir nele, realiza a obra da regeneração, capacitando para enfrentar a sua velha natureza e garantindo que ele alcance a vitória total em Cristo Jesus. Capacitando para vencer a velha natureza. Por quê? A velha natureza não sai de nós. Ela só vai sair quando recebemos um corpo glorioso.
Então a Bíblia diz claramente que existe uma luta entre a carne e o espírito. E essa luta só vai cessar quando nós morremos, se morremos em Cristo, então, para a salvação. Ou quando Jesus voltar, se estivermos em Cristo. Então a luta continua. E como eu posso vencer? Eu posso vencer através da ação do Espírito Santo. Ele me colocou a mente de Cristo, novos pensamentos, através da sua palavra, e agora eu posso vencer a minha velha natureza. De quando, em vez, o velho homem vai vencer. E o que a Bíblia diz? Filhinhos, tenho dito isso para que não pequeis. 1 João, capítulo 1. Mas se pecardes, tendes advogado. Então, crente não é sinal de pecado. Crente, de vez em quando pode pecar, o Espírito Santo vai falar com você, você vai se arrepender, vai pedir perdão a Deus, e você pode pedir porque você aceitou a Cristo como Salvador. Ele vai ouvir a tua oração, vai perdoar os teus pecados e vai te dar a vitória sobre o pecado. Deus possa abençoar nossos amados irmãos. Deus, assim, nos permitir, semana que vem, estaremos nessa continuação do estudo do livro do Evangelho segundo São João, estudando a lição 3, a verdadeira adoração, do episódio da mulher samaritana. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.